Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de bênçãos para nós nessa manhã de quarta-feira. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. E o texto por base da nossa breve mensagem está lá em Jeremias capítulo 9, no versículo 21, diz assim: Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Quando nós olhamos esse texto aqui, ele está dentro de um contexto de invasão dos inimigos à nação de Israel. É claro que essa palavra tem para nós um contexto profético, né? Fala da nossa vida também, como toda a Bíblia. Então, o que aconteceu com o povo de Jerusalém deve servir para nós como um exemplo, e uma advertência nos dias de hoje, para que não venhamos a abrir brechas e sofrer as consequências por uma falta de vigilância. O texto fala de vigilância, a morte subiu pelas janelas. O profeta Jeremias mostra com clareza de que maneira o inimigo ele penetrou nos palácios de Jerusalém. E o que resultou depois disso? A morte das crianças, dos jovens, e não houve quem os defendesse e os livrasse. Então, o adversário usou uma estratégia de entrar nos palácios pelas janelas. O palácio é o lugar onde o rei habita. Também é um lugar onde o rei ele governava, né, naquela época. Ele habitava e governava no seu palácio. Dali ele reinava. O palácio ele fala da nossa vida. E o rei que habita em nós é o Senhor Jesus. É Ele quem habita nesse palácio, nesse templo, nessa casa, né? Ele governa a nossa vida, se não deveria, e é Ele quem está entronizado, assentado no trono do nosso coração. Então, quando, né, olhamos esse texto, né, nós vemos que esse texto ele remete à nossa vida e à necessidade da nossa vigilância. Esse palácio que somos nós tem várias janelas. Como todo palácio, tinha grandes janelas que precisavam ser vigiadas, guardadas cuidadosamente, né, para que essa morte não subisse e entrasse através delas, trazendo assim a destruição. Então, janela também era sinônimo de entrada. Essas janelas elas precisavam ser guardadas com diligência. Não é diferente na nossa vida. As janelas nossas são olhos, boca, ouvidos. Salomão diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarde as entradas do coração, porque delas procedem as saídas da vida. Quais são as entradas do coração? Olhos, boca, ouvidos, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que falamos. Essas são as entradas. Então, os olhos, por exemplo, são um órgão, tem o sentido mais usado em nosso corpo. Então, ele observa tudo, ele consegue ver, né, e com os olhos nós conseguimos atentar para um perigo, para uma situação. Com os olhos nós também podemos se voltar para a concupiscência dos olhos. Podemos se deixar levar por aquilo que os nossos olhos vê, e às vezes são apenas aparências, mas isso nos deixa abater, aparência de destruição, aparência de felicidade, aparência de que não vai dar certo, as coisas não vão dar certo, não vão mudar. Então, o inimigo ele tenta entrar por essa janela. Aquilo que estamos vendo, a dificuldade que nós temos de colocar os nossos olhos nas coisas de Deus. O salmista ele diz no Salmo 101, não colocarei coisa má diante dos meus olhos. E às vezes nós colocamos tantas coisas ruins diante dos nossos olhos. É na vida cotidiana, irmãos. O que a gente assiste, o que a gente vê na televisão, no computador, né, no celular. Ter cuidado. Essa é uma das janelas, é a janela do olho. A janela da boca, a língua. Olha, o apóstolo Tiago ele dedica praticamente seu livro para falar sobre isso. Como que o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas sim o que sai. As nossas palavras podem ser palavras de bênção e também de maldição. Então a janela da boca é um cuidado muito grande. Às vezes falamos demais, contamos segredos que não deveriam ser revelados, compartilhamos problemas com pessoas que não querem orar, só querem se informar e depois repassar a informação. Cuidado com a janela da boca. Ezequias perdeu a sua bênção e destinou o seu reino à desgraça e à ruína porque mostrou tudo, falou o que não deveria falar, mostrou o que não deveria mostrar. Então a janela da boca, até o tolo quando se cala é tido por sábio. A palavra dita no tempo correto é como maçã de ouro em bandeja de prata, diz a Bíblia.
Então, essa é uma das mais sensíveis janelas, mais perigosas janelas, porque o uso da palavra é algo de poder incalculável. E através da palavra nós podemos dar rumo à nossa vida. Romanos 10:9 fala claramente sobre isso. Uma terceira janela, a janela dos ouvidos. Ter muito cuidado com aquilo que você está ouvindo, daquilo que eu estou ouvindo. Atentar para o que podemos ouvir ou não. Provérbios 17:4 diz que o malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Então, cuidado com quem a gente escuta, com quem a gente está buscando aconselhamento, o que a gente está ouvindo, que tipo de mensagem, de palavra, até mesmo que esse tipo de informação, porque as informações às vezes minam a nossa fé. O salmista no capítulo 1 ele chama de bem-aventurado um homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, antes tem o seu prazer em ouvir a lei do Senhor. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, tudo são os ouvidos, tudo é aquilo que nós ouvimos, né? O Senhor Jesus ele disse o quê? Que as suas ovelhas o conhecem a sua voz e não ouve a voz de estranhos. Então, o inimigo ele vai tentar. Voltando lá para o que eu falei de Salomão, sobre tudo que se deve guardar. Você tem que guardar uma coisa, são as entradas do coração, as janelas do palácio. Ouvir, ver e falar, porque dessas janelas procedem os desfechos. Quando ele fala as saídas da vida, são os desfechos, o que vai acontecer em todas as áreas da nossa vida. Então, essas são as janelas da nossa vida. Tudo que entra por elas segue direto para a mente, para o coração, determinando o nosso caminhar e o nosso destino. A palavra de Deus diz que há dois caminhos diante do homem, o caminho da vida e o caminho da morte. Um destes dois está no coração de cada pessoa, dependendo daquilo que está penetrando em nós, que está entrando pelas janelas, entrando dentro do palácio, indo para dentro do palácio. O propósito do adversário é introduzir a morte através das janelas da vida. Ele não escolhe idade ou outro fator. Se possível para ele, quanto mais cedo, melhor. Hoje nós podemos ver quantas crianças, quantos jovens estão se expondo a essa ação do inimigo. São abandonados, como diz o texto, à sua própria sorte, em ruas e praças. Hoje, os pais às vezes entregam celulares, não monitoram o conteúdo. O inimigo ele está ali, às vezes falando. Redes sociais, para poder tirar a inocência, e a criança sai de verde para podre. Igual aquela manga que sai de verde para podre, quando bota no forno ali, enrolada no jornal. É a mesma coisa, a criança não amadurece. A gente precisa cuidar das janelas dos nossos palácios, para que possamos ter a segurança do Senhor na nossa vida, para que possamos ter a nossa casa, a nossa vida, não só casa de uma forma geral, mas a nossa vida blindada, totalmente protegida pela ação do Senhor, para que não haja brechas, lugares, formas, através daquilo que vemos, que falamos, que ouvimos, para que o inimigo não venha entrar na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente. Cuida, irmão, cuida, irmã. Se o Senhor está falando isso, começa através de mim, para mim, sou o primeiro a ouvir, e tenho certeza que o Senhor está ministrando isso a muitos corações nessa manhã de quarta-feira. Cuida. Você está numa batalha, pode estar numa busca, pode estar orando, clamando ao Senhor, início da caminhada, não importa. Seja qual for o momento, é necessário cuidar. Deus te abençoe nesse dia, nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.